Paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É muito bom ver o coral da nossa igreja sendo usado pelo Senhor nessa noite para abençoar as nossas vidas e o nosso coração. Essa disciplina é muito, eu acho fantástico isso, essa ordem disciplinar. Obrigado, pastor Gesiel, servo e ministro na casa do Senhor, que nos abençoa sempre. Queridos, antes de eu compartilhar com vocês a palavra do Senhor, nós vamos fazer um momento de oração pela família. Como vocês sabem, nós estamos dentro do mês da família, e eu quero, junto com você, com a sua família, agradecer. Então, esse último dia, esse último domingo, nós vamos agradecer. Existe um povo ao redor da igreja que está intercedendo pela sua vida agora. Tem um povo aí de plantão, com as mãos voltadas para cá, para que nessa noite seja a noite de salvação, para que nessa noite seja a noite de libertação, para que nessa noite seja a noite de estruturar vidas, firmar passos de gente minha e tua, eu e você, amém? Tem um povo orando, guerreando, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Quando eu cheguei, tinha um povo aí botando a mão no muro e tal, e esse negócio todo. As regiões celestiais estão alvoroçadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. E olha que nós somos batistas. Mas nós cremos no poder de Deus, amém? Isso é conversa fiada, a gente crê no Espírito, no poder de Deus, na palavra do Senhor. O que você quer agradecer a Deus pela sua família? Sai da onde você está e vem aqui para o altar. Pastor, isso aqui é primordial. Deus pôs a mão, Deus cuidou, Deus esteve presente. Foi Deus que fez isso aqui, eu quero agradecer. Sai do teu lugar e vem aqui. Hoje, de forma muito especial, nós vamos agradecer, não só com você que está vindo aqui, mas por uma família muito especial, muito especial. Eu gostaria que essa família ficasse aqui, juntinho aqui no centro. Estou falando de Denise, estou falando do seu Marcelo, estou falando de Marcelinho, Gustavo e Julinha, que não está aqui, está dodói. Prazer, viu? Prazer muito grande. Muito bom. Hoje é noite de gratidão. Seu Marcelo ficou ausente da família por 5 anos. 6 anos. Mas Deus o trouxe de volta, amém? Posso dizer uma coisa para você. Sua esposa é uma guerreira. Meu parceiro, você tem uma mulher guerreira. Fez tudo aquilo que estava ao alcance para cuidar dos filhos. Fez com todo desempenho e carinho. Toda a dedicação, aquilo que podia e não podia. Sempre lembrando de você, do seu nome, de tudo. Todas as coisas. Passaram por momentos difíceis demais. E você sabe disso. Imagina o teu coração, como pai, como chefe dessa casa. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso dizer para o Senhor essa noite, Deus não deixou faltar nada nesses 6 anos. Nada, nada. E hoje a gente pode agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo retorno do seu Marcelo e pela vida de vocês todos em particular. Aquilo que você está lembrando, aquilo que te trouxe aqui no altar nessa noite. É nesse momento que nós vamos agradecer ao Senhor, bradar ao nosso Deus, amém? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus. Tem gente aí se ajoelhando, se quiser se ajoelhar, se ajoelha, faça aquilo que você quiser, mas fique à vontade diante do Senhor, vamos orar. Santo de Israel, eis aqui as famílias da tua casa de oração, aqui no teu altar de graça. Ah, Espírito Santo de Deus, tu és tremendo e maravilhoso. E nesse último dia, onde nós vamos falar e ministrar e conversar sobre família,
essas famílias que aqui estão no teu altar estão vindo com o coração completamente gratas, porque têm entendido e têm visto a tua mão poderosa. Essas famílias têm reconhecido o teu poder, essas famílias têm reconhecido o teu sustento, essas famílias têm visto o teu livramento, essas famílias estão com o coração rendido ao Senhor, agradecendo nessa noite, dizendo muito obrigado, porque o Senhor está conosco, o Senhor está na minha família, o Senhor tem cuidado da minha família. Pai, essa é a oração dos teus filhos aqui. E nós queremos te agradecer porque o Senhor colocou uma série de sentimentos dentro do nosso coração. E um deles é a capacidade de reconhecer. É a gratidão, e o nosso coração hoje transborda. Pai bendito, nós queremos de forma muito especial apresentar todas as famílias aqui presentes diante do teu altar. E de forma muito especial ainda, a família do seu Marcelo, o dono, o chefe do seu lar. Obrigado, Senhor, porque tu cuidaste do teu filho em todos os momentos que esteve ausente da sua casa, do seu lar, mas essa semana o seu filho retornou. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu és um Deus de poder, como eu disse, tu não deixou faltar nada. Tu cuidou de todas as coisas. Teve dificuldade? Teve luta? Teve um monte de coisa? Teve choro? Mas teve momento também de bonança, de alegria, da tua manifestação, do teu cuidado, do teu poder, de tudo, porque o Senhor não deixou faltar nada. E nessa noite nós louvamos o Senhor pela vida de cada família aqui, que está diante do teu altar, reconhecendo, Senhor, e sendo gratas ao Senhor, e também, de forma muito especial, por essa família tão querida. Muito obrigado, porque algumas coisas nós só falávamos, orávamos, intercedíamos, mas hoje, muitas coisas nós vemos de forma clara, porque o Senhor manifestou poder e fez acontecer. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esse momento de intercessão, de gratidão pelas nossas famílias. Nós as colocamos diante do Senhor. Continua nos guardando, continua nos cobrindo, continua nos protegendo. A nossa família pertence ao Senhor. Tu és o dono da nossa casa, então continua cuidando de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, a chave, a direção da nossa casa nas tuas mãos nessa noite. Te pedimos, continua tu cuidando, para a honra e glória do Senhor e do teu nome. Nós a te agradecemos e te louvamos nesse momento em um nome poderoso de Jesus. Amém? E louvado seja o Senhor. Você pode agradecer a Deus aí pela vida da sua família, porque Ele tem cuidado de você, aplaudindo ao Senhor nesse momento. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada família. Louvado a Deus por você. Você pode se assentar, voltar para o seu lugar. Não sei se nós teremos a salinha, o culto das crianças. Não teremos hoje, tá bom? Seu miudinho vai ficar aí do seu lado junto com você. Depois você pode dar um abraço aqui no seu Marcelo. Dar um abraço aqui nessa família tão especial e querida por nós. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler apenas o verso de número 1 e o verso de número 2. Quero pedir a você que não se locomova mais, tá bom? Por favor, não saia mais, fique atento. Noite de manifestação do poder do Senhor, noite de maravilhas do Senhor, então precisamos estar atentos. Que sejamos intercessores, que sejamos ministradores na casa do Pai. Amém? Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Deixa aí sua Bíblia aberta. E olha para cá um pouquinho. Nesse mês destinado à família, nós temos tido o rico privilégio de receber mensagens de famílias
que estão contidas aqui na palavra do Senhor. Desse altar tem saído ministrações com famílias que existiram antes de nós. Isso é maravilhoso. E tem ficado muito claro nessas ministrações dentro desse mês, 3 coisas simples. Se você tem acompanhado, se você tem estado conosco, você vai se identificar com essas coisas simples. Quais são? Primeira coisa, a nossa família, a minha e a tua, não é pior ou melhor do que qualquer família aqui apresentada, amém? A nossa família é única. Nós temos as nossas peculiaridades, nós temos o nosso jeito, nós temos o nosso cheiro, nós temos as nossas questões. Então, o que tem sido apresentado aqui através das famílias da Bíblia é que a minha família e a tua não é melhor ou pior do que nenhuma das famílias aqui apresentadas. A segunda coisa que nós temos percebido que tem saído desse altar, quando se fala de família, e nós falamos todo esse mês, é o seguinte: é óbvio que existe uma diferença da família que serve a Deus e da família que não serve a Deus. A minha, a tua não é pior do que a de ninguém, beleza, show de bola. Porém, nós temos visto qual é a diferença da família que serve a Deus, que se envolve com Deus, que busca a Deus, que ouve a palavra de Deus, que busca os princípios de Deus, em comparação àquela que não faz nada disso e não quer nada com Deus. Isso está claro aqui. A terceira coisa que nós temos ouvido, nesse mês inteiro, mês destinado à família, é que nesses encontros nossos aqui, nós temos tido o privilégio de abandonar características, posturas e decisões de uma família que não serve a Deus para adquirir de forma muito abençoadora características, posturas e decisões de famílias que servem a Deus, amém? Olha só que coisa maravilhosa. Não somos melhores ou piores. Temos visto a diferença de uma família que serve a Deus e daquela que não serve. E aqui, todos os domingos, nós temos tido a oportunidade de tomar decisões em relação à característica, postura e decisões de famílias que servem a Deus, que servem como ensinamento para a minha vida e para a tua. Hoje, de forma muito especial, eu quero tratar aqui de um acontecimento muito importante, que marca a vida, a família de Abraão. Esse texto é muito rico e está contido nele aqui vários ensinamentos para a família. Mas hoje, de forma muito especial, eu só vou destacar uma única questão. O que Isaac, filho de Abraão, aprende com Deus de seu pai. Esse texto é tão rico, tão rico, tão rico, que aqui nós poderíamos tirar lições, e nós vamos fazer isso em outra oportunidade, de como Isaac aprende com seu pai. Nós podemos tirar a lição de como tanto Abraão como Isaac aprende com Deus. Mas hoje eu quero me deter numa única questão: o que Isaac aprende com Deus do seu pai Abraão. E aí, para isso eu quero ler o texto agora com vocês. Você já abriu? Vamos fazer a leitura dele? Gênesis capítulo 22, verso 1 e verso 2 diz assim: Deus prova Abraão. Vai aparecer aqui no projetor, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor esses 2 versos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Amém? Até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo de Israel, nós estamos diante da Tua palavra lida mais uma vez, nesse culto de louvor e adoração, esse culto público da Tua igreja local.
A Tua palavra por si só fala ao nosso coração. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo brate dentro da gente. Que Teu Espírito Santo fale poderosamente dentro da gente. Que Teu Espírito Santo, que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, opere grandemente e poderosamente nessa noite. Nos fazendo, Senhor, entender. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre, Senhor, a nossa mente para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para nós e os princípios que nós vamos ver aqui. Pai bendito, em nome de Jesus, toma a nossa vida diante do Senhor. Tu podes usar qualquer coisa, então usa-nos pela Tua misericórdia. Faça aquilo que lhe aprouver nessa noite, ó Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados, limpa a nossa vida, não permita que nada nos impeça de ouvir a Tua palavra que liberta, que salva, que modifica, que muda o rumo da nossa vida. Santo de Israel, nós queremos pedir ao Senhor que use essa ministração para louvor da Tua glória, tão somente para louvor da Tua glória. Nós a Ti oramos e entregamos a nossa vida diante do Senhor. Amém e louvado seja o Senhor. Está diante de nós um dos textos mais assustador, emocionante e surpreendente. Deixa eu lhes falar por quê. Assustador porque os dois personagens principais desse texto é Abraão e Isaque. À luz de Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que Abraão, aos 75 anos, é convidado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Aos 75 anos de idade, Abraão recebe o convite de Deus dizendo: sai daí porque eu vou te fazer um povo grandioso, o teu nome será famoso, e através de você todas as famílias na terra serão abençoadas, mas eu preciso que você saia daí do meio da sua família, da sua casa, dos seus parentes. Abraão está com 75 anos. É assustador porque 24 anos depois, à luz de Gênesis capítulo 18, quando Abraão está com 99 anos de idade, Deus lhe aparece novamente e diz o seguinte: olha, eu não me esqueci de você. A promessa que lhe fiz aos 75 anos, eu a cumprirei. E ano que vem, quando você completar 100 anos, e Sara, sua esposa, completar 90 anos, vocês estarão recebendo um filho. Sara vai amamentar, e você será pai. 24 anos depois, do capítulo 12, quando Abraão estava aos 75 anos, Deus lhe aparece e lhe faz essa promessa. Isaque nasce, então, no capítulo de número 21. Esse texto é assustador, porque 27 anos depois, Deus agora aparece novamente a Abraão, e é justamente o texto que lemos, os versos 1 e 2, e diz assim: olha, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, mas eu preciso que você me faça ainda mais uma coisa. E o que eu quero que você faça é o seguinte: eu preciso que você me pegue aí o seu filho, aquele que eu te dei, aquele que eu te prometi, aquele que é o fruto da tua velhice, aquele que quando você não tinha condições nenhuma, eu operei um milagre, dei ele para você. Eu quero que você pegue esse menino, esteja levando a um monte que eu vou te mostrar, o Monte Moriá. Você vai preparar um altar, você vai botar lenha sobre esse altar, você vai colocar o seu filho sobre esse altar, você vai matá-lo, vai esquartejar, vai queimar e vai oferecer a mim enquanto sacrifício vivo. Esse texto é assustador por causa disso. Em contrapartida, esse texto é emocionante, porque conforme a história é contada, e nós a acompanhamos, e eu acabei de enfatizar aqui os fatos mais importantes, anteriores a ele, me parece que nós estamos vivenciando, e um filme passa na cabeça, e nós experimentamos os mesmos sentimentos que esses personagens viveram. Sara, que faz parte dessa família que não é citada, a mãe, não fica sabendo de nada. Abraão não conta para ela aquilo que Deus havia pedido a ele. Ele simplesmente ouve a mensagem, ouve a ordem, acorda cedinho, pega seu filho, pega 2 ajudantes e vai embora. Ela só sabe depois que ele volta dessa viagem.
Isaac descobre que o cordeiro para o sacrifício era ele em cima do monte. Quando seu pai, depois de montar o altar, montar a lenha, amarrar os seus pés e braços, o coloca lá em cima. E isso é lá na frente, é outra mensagem. Os 2 servos que Abraão chama para estar indo juntamente com seu filho, recebem uma ordem simples. Ele diz assim: olha, amanhã cedo eu e o menino, nós vamos ir para o Monte Moriá. E aí eu quero que corte lenha e nós vamos ir para lá normalmente. Então quando a gente chega lá, vocês vão ficar no pé do monte, eu e o menino vamos sacrificar o Senhor, adorar o Senhor, depois a gente volta para casa tranquilos. E é justamente isso que acontece para esses 2 servos, é somente isso que eles sabem. É emocionante porque Abraão, quando recebe a ordem, nesses 3 dias e nessas 3 noites, ele deve ter ficado em pranto, em oração, angustiado, porém, sabedor de que Deus estava no controle de todas as coisas. É bem provável que nesses 3 dias que antecederam esse momento de chegar no monte, ele tenha pedido confirmação a Deus: fala comigo novamente, ministra no meu coração, para saber se é isso mesmo. Tu queres que eu mate meu filho? Não estou entendendo nada. O Senhor me deu na velhice, não é a promessa, porque agora o Senhor quer me tirar. Mas em momento nenhum, nós vamos ver Abraão recuar. Esse texto é assustador, é emocionante, mas é surpreendente também. Porque não teria como a gente imaginar um final tão marcante. Mas esse final, ele marca de forma extraordinária a vida dessa família, a vida de Abraão, a vida de Isaac e a vida de Sara. Todas as vezes que eu li esse texto, eu sempre fiz algumas perguntas pessoais em relação a ele. Quais eram os objetivos de Deus a pedir isso a Abraão? O que Deus tinha em mente? O que Deus queria ensinar? Se Abraão falhasse, como seria a história daqui para frente? Se Abraão dissesse: não, eu não vou fazer isso, qual seria a resposta de Deus? Lendo o texto, esses 2 versos, eu quero me deter apenas, não nessas perguntas, eu posso respondê-las depois em outra mensagem, mas hoje, eu quero pensar com vocês no que Isaac precisava aprender em relação ao Deus de seu pai. Porque se ele era o filho da promessa, automaticamente ele teria que servir ao Deus da promessa, amém? E Deus aqui nesses 2 versos ensina 4 coisas a Isaac. Eu queria que você prestasse atenção em nome do Senhor Jesus. O que Isaac aprende com o Deus do seu pai? Em primeiro lugar, anota aí no teu coração. Em alguns momentos, soberanamente, esse Deus testa a fé daqueles que lhe servem. Vou repetir. O que Deus precisava aprender com Deus do seu pai, que em alguns momentos, soberanamente, esse Deus testa a fé daqueles que lhe servem. O texto vai dizer o seguinte: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Essa expressão pôs à prova significa, no hebraico original, teste. Então, esse texto fica melhor dito assim: passado algum tempo, Deus testou a fé de Abraão. Quando a gente olha para o contexto histórico do momento, nós vamos ver que Abraão está com aproximadamente 130 anos. É bem provável que ele estivesse pensando que Deus não teria mais nada para estar tratando com ele, que Deus não queria mais realizar nada na sua vida. Talvez ele estivesse dizendo: bom, vou me preparar para a morte porque eu já estou de idade avançada e Deus não vai mais mexer comigo, Deus não vai mais fazer nada surpreendente, fenomenal com a minha vida. Abraão estava errado, porque Deus ainda queria ensinar ao seu filho Isaac que Deus, soberanamente, tem todo o poder e autoridade para testar a fé daqueles que o servem. Isso quer dizer que acontece aqui com Abraão,
Isaac tem que aprender isso, e acontece de igual forma na minha vida e na sua vida, amém? Se você serve a Deus, Ele vai testar a sua fé. Se você busca a Deus, Ele vai testar a sua fé. Se você é um crente fiel ao Senhor, Ele vai testar a sua fé. Se você é um crente que lê, que ora a palavra, que jejua, que busca a Deus constantemente, durante toda a semana, todos os dias, Ele vai testar a sua fé, porque Ele soberanamente, Ele testa a fé daqueles que o servem, e isso não é desmérito, é bênção, é importante, é especial, é necessário para a minha vida e para a sua vida. Por causa desse teste de fé, desse episódio de teste de fé, Abraão deixa um legado para nós. Ele entra na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 e toma do verso 8 até o verso de número 19. E talvez você esteja perguntando, mas pastor, por que Deus precisa testar a nossa fé? Já não basta nós crermos nele, já não basta nós sermos fiéis a Ele, já não basta toda a nossa vida diante dEle, entregando tudo a Ele, Ele ainda tem que testar a nossa fé? Tem. Por quê? Por causa de Hebreus 11, 6 e Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tiago, capítulo 1, do verso 2 a verso 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, diversos testes, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que que Deus testa a nossa fé? Porque nós precisamos confiar nele. Por que que Deus testa a nossa fé? Porque Deus está aprimorando a minha e a tua vida. Por que é que Deus testa a nossa fé? Porque Ele está nos firmando nos caminhos dEle. Deus não está formando alface, Deus está formando carvalho. E carvalho é testado. Por que que Deus firma a nossa fé? Por que que Ele nos testa? Por que que Ele faz essas coisas por nós e em nós? Para glorificar o nome dEle através da minha vida e da tua vida. Deus testa a nossa fé para isso, porque no final, tudo volta para Ele, tudo depende dEle, tudo vai para Ele. Você passa a luta, você passa a dificuldade, Deus testa a tua fé, você é aprovado, você permanece ali, e o nome dEle é glorificado sempre na tua vida. A alegria é nossa, mas a glória sempre vai pertencer a Deus, amém? A primeira coisa que Isaac precisava aprender é que em alguns momentos, soberanamente, esse Deus testa a fé daqueles que lhe servem. Segunda coisa, o que Isaac aprende com o Deus do seu pai. Segundo lugar, aquele que serve esse Deus é intimamente chamado pelo nome, pois o próprio Deus o conhece. Isaac tinha que aprender que aquele que serve a esse Deus é intimamente chamado pelo nome, pois o próprio Deus o conhece. Olha aí o verso 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ao chamar Abraão pelo nome, Deus torna esse momento, esse episódio, essa situação pessoal. Deus não apenas conhecia Abraão e o chama pelo nome, como também, quando ele faz 99 anos, Deus muda o seu nome. Deus não lhe promete somente um filho, um ano depois. Em Gênesis capítulo de número 17, do verso 1 ao verso 6, Deus diz o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus aparece novamente a Abraão aqui, quando o seu nome era Abrão, que significa pai exaltado, e diz assim: eu vou fazer uma aliança contigo, eu te conheço pelo nome,
eu sei quem você é. Você não vai se chamar pai exaltado, você vai se chamar Abraão, pai de muitas nações. Deus firma uma aliança com Abraão aqui, em Gênesis capítulo 17. E a partir de então, todo homem nascido nessa família tinha que passar por essa aliança, que era e que foi estabelecida por Deus como a circuncisão. Todo homem nascido ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Aquele que serve esse Deus intimamente chamado pelo nome, pois o próprio Deus o conhece pessoalmente. Quando Deus nos chama pelo nome, presta atenção, Ele está dizendo, eu conheço a tua história. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele está dizendo, olha, eu sei de onde você veio, eu sei de onde eu te tirei. Quando Deus cita o nosso nome, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei o que você passou. Eu tenho te acompanhado todos os dias da tua vida. Quer você me sinta ou não, quer você esteja atento a mim ou não. Quando Deus diz e nos chama pelo nome, Ele está dizendo, olha, eu me importo com você. Quando muitos te abandonaram, quando muitos te deixaram, eu não desisti de você, eu continuo me importando com você. Quando Deus chama o nosso nome, Ele está dizendo, olha, eu te amo mais do que você imagina. Ele está dizendo, eu conheço as tuas alegrias e as tuas tristezas. Eu conheço o teu sorriso e o teu choro. Eu vi quando você estava de pé e vi também quando você se prostrou. A segunda coisa que Isaac tinha que aprender nesse episódio é que aquele que serve a Deus intimamente é chamado pelo nome, pois o próprio Deus o conhece. Deus conhecia Abraão, chama-o pelo nome, e Deus também queria que Isaac aprendesse isso, amém? Terceira coisa, e penúltima, o que Isaac aprende com o Deus de seu pai, ainda no verso 1, terceiro lugar, é o seguinte, quando esse Deus chama, é necessário estar pronto. Vou repetir, quando esse Deus chama, é necessário estar pronto. Olha aí o verso de número 1, ainda. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Isaac precisava aprender sobre o Deus de seu pai, é que quando esse Deus chama, se faz necessário estar pronto. A Bíblia não deixa claro aqui, de que maneira Deus faz esse contato com Abraão, de que maneira Deus o chama, de que maneira Deus intervém no plano físico, material, visível, e faz aqui esse chamado. O que fica claro aqui é que Deus não faz nada mirabolante. E é interessante que no capítulo anterior, capítulo 21, quando Isaac nasce, Deus só se manifesta a Abraão 24 anos depois. Durante todo esse tempo, Deus se cala, Deus fica quietinho. E aí, depois de 24 anos, Deus aparece novamente e diz, olha, Abraão, e ele diz imediatamente, eis-me aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui, estou pronto, estou à disposição, fala comigo, o que o Senhor deseja? E isso me intrigou. Como é que alguém que some 24 anos, aparentemente, o texto não fala nada sobre isso, e depois de mais de 20 anos aparece de novo, em uma frase, manifesta-se a uma pessoa e diz assim, olha, eu estou te chamando pelo nome, essa pessoa diz, eis-me aqui. O que acontece nesse momento? Por que Abraão está pronto? Por que Abraão está disposto? Por que Abraão diz, fala comigo, o que o Senhor deseja? E só tem uma resposta para isso. E a resposta é a seguinte, Abraão conhecia a voz do seu Senhor. Quem conhece a voz de Deus não se engana. Quem conhece a voz de Deus ouve. Quem conhece a voz de Deus atende. Quem conhece a voz de Deus obedece. Quem conhece a voz de Deus diz, eis-me aqui, pronto para o Senhor.
Depois de 20 anos, ele escuta Deus chamar, ele diz: estou pronto. E me parece que nesses dias, Deus tem que fazer um monte de coisa para chamar a nossa atenção. Deus usa pessoas para dizer que te ama, quer te salvar, quer que você tenha uma vida liberta, quer transformar você em um homem de Deus, uma mulher de Deus, um adolescente diante do Senhor. Um senhor e uma senhora nas mãos do Senhor tem que fazer um monte de coisa, um monte de peripécia para chamar a sua atenção e você não está nem aí. Deus usa ministério de louvor da igreja, cheio do poder, ministrando ao teu coração, cantando hinos, falando da soberania dEle, de atributos dEle, de princípios dEle, e você não está nem aí. Deus usa canções, Deus usa pessoas, Deus faz um monte de coisa para um monte de gente, e um monte de gente passa despercebido diante da voz do seu Criador. É porque não conhece, é porque não sabe. Abraão conhecia a voz do seu Senhor, e o que Deus está falando aqui para Isaac é o seguinte: meu camarada, presta atenção, quando eu falar com você lá na frente, você vai fazer a mesma coisa que teu pai fez. Teu pai disse: eis-me aqui, eu estou pronto para o Senhor, porque o seu pai conhece a minha voz. É isso que Deus quer da gente, é isso que Deus requer de nós. E aí eu pergunto mais uma vez: o que Deus tem feito para chamar a tua atenção não é o suficiente? Entra momento, sai momento, entra culto, sai culto, você ouve as mesmas coisas e você não toma uma decisão. Você quer mais o que da sua vida? Isaac aprende com Deus do seu pai em terceiro lugar. Quando esse Deus chama, é necessário estar pronto. Amém? E para a gente fechar, quarto e último lugar, está no verso de número 2 do texto que lemos. O que Isaac aprende com o Deus de seu pai. Quarta e última coisa. Algumas vezes, esse Deus falará o que não queremos ouvir e pedirá o que não queremos entregar. O verso 2 diz assim: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Nesse texto, nesse episódio, de forma específica, nós conhecemos a história. Era um teste de fé para Abraão. E lá na frente, Deus honra Abraão e ele passa nesse teste de fé. Deus muda tudo lá na frente. Deus faz de forma tremenda. Agora, existe algumas vezes em que Deus fala aquilo que não queremos ouvir. E nos pede aquilo que não queremos entregar. Para os nossos dias, em outras palavras, Deus hoje quer o controle da sua vida. Ele não quer metade. Ele não quer o seu tempo num culto de domingo à noite ou domingo de manhã. Não, Ele quer a tua vida toda. Ele quer tudo. Ele não quer parte. Ele não quer ficar com o que você quer dar, não. Ele quer tudo o que você tem, Ele quer a tua vida toda. Ele quer a vida da tua família, na mão dEle, porque Ele sabe cuidar. Ele quer o teu coração, da onde procedem os desejos bons e os ruins. Os ruins nos afastam de Deus, então Ele quer tudo. Ele quer dominar tudo. Deus, Ele quer assumir o controle das tuas decisões. Por isso, Isaac tinha que aprender, e ele aprende lá na frente, que Deus às vezes falaria algo que ele não queria ouvir, e pediria aquilo que ele não queria entregar. Nessa noite, o que é que o Senhor nos pede? E nessa noite, o que é que Deus quer de mim e de você?
de forma simples, de forma clara, diante de tudo aquilo que ele diz para ensinar a Isaac. Ele quer o controle da sua vida, dos seus pensamentos, do seu coração e da tua família. Você está disposto a entregar isso ao Senhor nessa noite? Você está disposto a colocar tudo isso diante do Senhor essa noite? Isaac, ele aprende isso, que precisava colocar todas as coisas diante do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero interceder pela tua vida. Eu quero dar a oportunidade a você de tomar as decisões acertadas para a tua vida, para a tua família, para os teus sentimentos, para a tua decisão. Quero pedir a Rafael que venha aqui à frente. Enquanto o Rafael vai estar dedilhando aqui alguma coisa na guitarra, eu quero pedir a você que feche seus olhos, curve sua cabeça nesse momento. Em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui essa noite e disse: poxa, pastor, esse Deus soberano, Ele tem testado a minha fé. E as coisas têm sido bem difíceis. Mas nós aprendemos que o nosso Deus, Ele testa realmente a nossa fé, mas Ele não nos deixa só, Ele está junto da gente. E Ele vai continuar fazendo isso. Bem provável que você chegou aqui essa noite, talvez se sentindo tão aquém de tudo que está acontecendo, porque ninguém nunca se importou com você, com o teu nome, de te chamar